É bom te ver por aqui, no time de Deus, onde podemos cantar pra Jesus e receber dele a luz, oferecendo louvor que traz à terra seu trono do céu. Quero te dar um abraço de amigo, transmitir o amor de um irmão, te ver louvando aqui sempre comigo, te dar a minha mão, estar por perto na tua tristeza e da alegria contigo sorrir. Se andarmos juntos com toda certeza, será bem mais fácil seguir. É bom te ver por aqui, no time de Deus, onde podemos cantar pra Jesus e receber dele a luz, oferecendo louvor que traz à terra seu trono do céu. Quero te dar um abraço de amigo, te transmitir o amor de um irmão, te ver louvando aqui sempre comigo, te dar a minha mão, estar por perto na tua tristeza e da alegria contigo sorrir. Se andarmos juntos com toda certeza, será bem mais fácil, será bem mais fácil, será bem mais fácil seguir. Amém. Nosso Deus é bom, é digno de louvor e de adoração. Como é bom ser parte no time de Deus, não é verdade? Onde nós podemos cantar para Jesus e receber dele a luz. É maravilhoso, não é verdade? Como nosso Deus é bom, como é bom poder cultuar o nosso Deus, viver esse momento maravilhoso. O culto é isso, né? A ideia no culto é essa, encontro entre Deus e os homens. Que maravilha. Queridos, eu gostaria de lhe fazer um convite, mas antes desse convite, se você pare por alguns instantes, às vezes nós estamos agitados, não estamos preparados, né? O nosso coração às vezes está distraído, distante, ou às vezes até apáticos ao momento, e eu queria então lhe fazer um convite, para que nós oremos. Vamos orar? Vamos orar? Peça ao Senhor, fala: Senhor, tem misericórdia de mim, acalma meu coração. E talvez você já está dessa maneira, né? Nós precisamos, Paulinho tem que começar de novo, não tem problema não, vai só gravando aqui, né? Meu Deus do céu, vamos lá. Glória a Deus, nosso Deus é digno de adoração. Que privilégio, não é verdade? Ser parte no time de Deus, oferecer louvor, receber dele a luz da palavra, é maravilhoso. Queridos, nós sabemos que só existe uma maneira de estarmos habilitados para viver esse encontro entre Deus e os homens, ou seja, o culto, de maneira agradável ao Senhor, é quando estamos dirigidos pelo Espírito dele. Sabemos que por nós mesmos somos distraídos, falhos, não desejamos genuinamente o que é bom. Por isso eu queria lhe convidar a pedir ao Senhor: Senhor, habilita-me o coração para poder lhe cultuar. Vamos fazer isso? Eu quero lhe convidar então para tirar alguns instantes. Clame ao Senhor, curve a cabeça por alguns instantes, feche os olhos para que você possa concentrar um pouco melhor. Comece a falar com o Senhor. Se você ainda está com o coração agitado ou apático em relação ao culto, distante, ou se você ainda tem coisas no coração que te perturbam quanto ao relacionamento com o Senhor, fale com o Senhor nesse momento, para que você possa cultuá-lo da melhor maneira possível, habilitado pelo Espírito. Clame a Deus, ore, peça ao Senhor: Deus, tem misericórdia de mim, quebranta-me o coração. Ou se você já estava habilitado pelo Espírito para o culto, diga: Senhor, obrigado, glorifica o nome do Senhor. Como nosso Deus é maravilhoso.
peça por aqueles que estão com você, pela família. Senhor, diga, Senhor, nos concentra, nos perdoa, nos habilita. Oremos. Amado Deus, obrigado, Senhor, por cada um, Senhor, que hoje está reunido, Senhor, como igreja para poder adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Não, nós não somos dignos, Senhor, do Teu amor, não somos dignos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão, é bondade do Senhor, Pai, é graça do Senhor, poder, Senhor, cultuar o Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos abriu os olhos e nos permitiu entender que é graça do Senhor, é misericórdia. Por isso, Pai, nós clamamos ao Senhor que tudo aquilo que nos atrapalha a viver esse momento maravilhoso com o Senhor, ó Deus, tem misericórdia, arranca de nós, perdão, Pai, pelas nossas falhas, pecados cometidos contra o Senhor, dirige-nos, Senhor, concentra-nos, Pai, que nada tire-nos a atenção, concede-nos disposição, dedicação, amor em Te adorar, atenção para ouvir a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, só o Teu Espírito pode nos habilitar e a Ele clamamos, por Tua misericórdia e graça no nome santo de Jesus, amém. Jesus, amém. Como nosso Deus é maravilhoso e bom, queria lhe convidar para abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler 4 pequeninos versículos, com conteúdo mais uma vez maravilhoso, a palavra de Deus sempre trazendo nessa vida, essa edificação tão linda, essa exortação que nos transforma, como Deus é bom. Apocalipse 2, capítulo 2, versículos de 8 a 11, diz o seguinte, a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Esmina escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Até aí, queridos, esse foi o texto onde o Senhor Deus nos ministrou, através do qual o Senhor nos ministrou no último culto, no culto solene, domingo passado. Como nosso Deus é maravilhoso. O contexto aqui de igreja perseguida em Esmina, nós aprendemos com essa igreja aqui, em meio às adversidades, 3 conselhos. O primeiro deles foi: Deus sabe. Quando você estiver sofrendo algum tipo de perseguição, algum tipo de adversidade, calma, Deus não está distante, a par dessa situação, não liga. Deus sabe o que está acontecendo. Jesus aqui começa apresentando a sua divindade, Ele é de fato o primeiro e último, o alfa e o ômega, uma reverberação de Isaías, em algum sentido, aquele que mesmo estando um dia morto, tornou a viver, aquele que vive eternamente, mas venceu a morte. Ele, o Todo-Poderoso, nosso Deus, diz no 9: conheço as tuas tribulações e a tua pobreza. Então nós aprendemos que mesmo quando nós estamos sendo oprimidos, espremidos, a ideia da palavra tribulação aqui, ou mesmo quando essa dor, essa aflição toca, ou essa perseguição, no caso mais preciso aqui, no caso da carta, quando essa perseguição chega a tocar então o campo material físico, calma, não se desespere agonizando, dizendo: não, Deus não está vendo, Deus está vendo, Deus sabe e Deus conhece. E para ir um pouco mais a fundo, inclusive o Senhor conhece quem é que são aqueles que estão te perseguindo, e Ele está vendo quem está por trás disso tudo, dessa aflição que está sendo gerada às vezes no campo das emoções, das ideias, ou mesmo no campo físico. Calma, temos 3 inimigos, lembra? Carne, o diabo e o mundo. Às vezes algumas pessoas influenciadas estão ali, sendo usadas pelo mal para poder. O que Deus está dizendo? Calma, eu sei quem é, calma, fica tranquilo, o que resta para qual é o nosso papel?
permanecer confiante no Senhor. E o que o Senhor Jesus nos ensinou: ama o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então calma, calma, o Senhor sabe. Segundo conselho que nós recebemos: não se desespere, não temas. Por que não temas? Como assim eu não posso, eu não vou temer, né? Eu não vou ficar apreensivo, eu não vou ficar agoniado no meio dessa... Por que eu não devo temer? E o Senhor Jesus explica toda essa ideia, né? Você vai ser colocado à prova, trazendo aquela ideia, né, de que a palavra aqui no original, trazendo aquela ideia de, olha, lembra quando o metal é colocado no fogo, então ele é purificado. Até isso, até essas adversidades, o Senhor Jesus pode usar para quê? Para deixar você mais, quem sabe, resiliente, esperançoso, firme. Lembra em Romanos? Produz perseverança, esperança, caráter aprovado. Querido, descanse o coração, creia que o Senhor pode usar também isso. Ou lembra daquela palavra? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus pode usar isso para a glória do nome dEle. E vai ficar ali, né? Deus prova quem Ele quer? Aprovar, fica comprovado ali. Olha aí, cada vez mais destacado o pertencimento ao Senhor, né? Como nosso Deus é bom, tá bom? Pouco tempo, 10 dias, lembra? Nenhuma prova é maior do que podemos suportar. Então o Senhor não vai te dar algo que está além daquilo que realmente você pode suportar. E ainda assim nos dá subsídio para enfrentar tudo isso, material, conteúdo, ou seja, Ele ministra a fidelidade dEle. E em último lugar, sobreviverás. Então Deus sabe, não temas, sobreviverás. Por quê? Porque Ele nos concede esse subsídio maravilhoso, que é a fidelidade dEle, ser fiel, ainda que te custe a morte. Continua sendo fiel, é uma característica nos filhos e filhas de Deus. Seja fiel. Dar-te a coroa da vida. O lugar para onde Ele quer te levar é o seguinte: a segunda morte, que é a condenação eterna, não vai te alcançar. E Ele quer ministrar sobre você. Ele está dizendo: olha, eu vou te coroar com plenitude de vida. Nós não merecemos, queridos. É por causa da fidelidade mantida dEle no nosso coração, em nós. Nós somos aquele povo que, às vezes, no meio da tempestade, de joelhos dobrados, olhamos na cara da desesperança, lembra? E sorrimos, por causa da fidelidade dEle. Porque nós olhamos, temos o olhar focado de novo na direção dEle. Então nós amamos, nós celebramos. E ainda com essa promessa de: olha, ainda tem mais, filho. Depois eu vou ministrar vida plena em você. Vou encher o seu coração de alegria. É maravilhoso saber disso. Amados, é maravilhoso saber que nós já estamos desfrutando da vida do Senhor e vamos vivê-la. Como nosso Deus é bom. Pensando nisso, você está convidado a ouvir uma palavra nesse momento, breve, 2 minutos e pouquinho, com o pastor Jeremias Pereira. Vocês conhecem? É um servo de Deus, né? Um homem abençoado, que vai falar algo nesse sentido também. Em momentos de diversidade, continue vivendo, fazendo bem, fazendo bem. Vamos lá? Preste muita atenção, que você continue sendo edificado pelo Senhor. Olá, santos irmãos da amada Igreja Presbiteriana Central de Jataí. Sustância, hein? Santo varão, pastor Marcos Correia. Que o Senhor Jesus, o dono da vida, ressuscitado dentre os mortos, que venceu o pecado, o mundo e o diabo, ao morrer na cruz e pisar a cabeça da antiga serpente, a Ele seja o louvor, a glória e o domínio. Queridos irmãos, quero deixar com vocês o versículo dos Gálatas 6, 9. Diz assim: portanto, não nos cansemos de fazer o bem, porque no momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos e nem desanimarmos. Irmãos, continue a plantar. Plantar sementes do Evangelho. Plantar sementes de amor, de cuidado, sementes de bondade, sementes da esperança, porque esse é o cerne do Evangelho, as boas novas, que em Cristo há a verdadeira vida, mesmo no meio do sofrimento. Às vezes é desgastante plantar, o trabalho é árduo. Às vezes não recebemos aplauso ou reconhecimento de ninguém, nem devemos buscá-lo. Devemos olhar a promessa
que o Salvador nos faz. O objetivo é que nós teremos uma colheita espiritual maravilhosa. Não desanime, igreja amada, não desista. E aqueles que porventura cansaram de fazer o bem, porque muita gente não tem mostrado reconhecimento, lembre-se da promessa do Salvador. A colheita nos aguarda, mas nós não podemos parar agora. No tempo da pandemia, nós estamos semeando. Ainda não vimos aquela colheita. Talvez, possivelmente, certamente, ela está represada. A colheita virá, porque a promessa do Senhor é que cada estação dá o seu fruto. Semeie o Evangelho, use seus contatos, use suas redes sociais, seu WhatsApp. E agora, quando a igreja voltar, e se a igreja já voltou, vença o medo, vença o comodismo, renove a fé, esteja presente junto com os irmãos. Esse é um tempo precioso, desafiador e oportuno. Continue plantando, a colheita é garantida, é promessa do Senhor. Que Deus abençoe essa amada igreja, em nome de Jesus. Bendito seja o nosso Deus, que possamos colher frutos e frutos e mais frutos. A gente pensa, né, quem sabe muita gente por aí pensando, que problemão, né, nós estamos vivendo, mas você já parou para pensar em quantos lares o Evangelho não está chegando? Quantos corações às vezes aflitos, clicando assim em botõezinhos na internet, né, desesperados por uma palavra, então ouvindo a mensagem? E em breve nós, né, quando a gente puder voltar para cá, colhemos cada um desses frutos. Então fique firme, evangelize, continue crendo no Senhor. Oh, nosso Deus é maravilhoso, como Ele é bom, né? Seja então instrumento do Senhor, não fica paralisado com a crise não, aproveita para servir o Senhor e trabalhar. Nós vamos ainda abrir a palavra do Senhor então em Malaquias 3:10, apenas este versículo. E o que diz a palavra do Senhor em Malaquias 3:10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Eita, glória a Deus, né? Olha uma conexão aqui clara, entre finanças e o Senhor. Deus é Espírito. O que você está querendo dizer, pastor? Estou querendo te dizer que dízimo é espiritual. Parafraseando aí, ou né, citando aí aquilo que é falado, né, pelo querido presbítero Juliano, Deus não precisa de dinheiro, dízimo é espiritual. Vamos ouvir isso com ele? Vamos ouvir um testemunho aí com o presbítero Juliano? Vamos lá? Boa noite, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Estou aqui hoje para falar um pouquinho e compartilhar com vocês a respeito do dízimo, um assunto que durante muito tempo me incomodou muito, porque já há tempos estava dentro de uma igreja batizada e não conseguia ser um dizimista fiel. Isto muito me perturbava, até que numa pregação duas coisas ficaram muito claras para mim. Primeiro, Deus não precisa do nosso dinheiro. Este dinheiro serve apenas para a manutenção da tua igreja aqui na terra. Segundo, dízimo não é uma questão material, e sim espiritual. Da mesma forma que nós não conseguimos perdoar ninguém pela nossa própria vontade, se Deus assim não derramar do seu trono de graça o perdão para que nós possamos direcionar ele às pessoas que estão à nossa volta. O dízimo, se Deus não colocar no nosso coração como que ele funciona, nós continuaremos a brigar com a matéria. E hoje eu fico bem tranquilo e à vontade de falar a respeito por duas situações bem distintas. A primeira é a gratidão de saber que Deus tem me dado a condição de ser um dizimista fiel, e isso me faz muito bem, isso me traz uma tranquilidade. A segunda situação é a questão da dependência. Hoje eu consigo ver de forma muito clara, desde as coisas mais simples até as mais complexas, eu dependo em tudo de Deus.
Então, quando eu durante muitos anos tinha aquela preocupação e a dificuldade de pagar o dízimo, hoje é muito simples poder devolver apenas uma pequena parte dos 100% que Ele tem me dado. E também tem me dado a condição de entender que nada do que eu tenho usufruído, nada do que eu tenho usado aqui na terra, não me pertence, pertence a Ele. Por isso é fácil ter essa visão. Eu não consigo olhar a minha vida saindo da terra em direção ao céu, mas sim, quando sai do trono de Deus e se direciona à minha vida. Isso tem feito a diferença. Quando eu começo a enxergar as coisas ao meu redor, no filtro e pelo ângulo da graça de Deus, fica tudo muito mais fácil da gente compreender e aceitar as nossas limitações e o quanto nós precisamos dele. Que Deus abençoe a tua semana, a sua vida e a sua família. Fiquem na paz. Nosso Deus é maravilhoso e Ele tem nos concedido tanto. Amemos ao Senhor e o adoremos através de cada finança, com os bens. Tenhamos prazer em dizer: glorificado seja o teu nome, obrigado, é teu. Usa no teu reino, para a tua obra, como queiras. E ainda assim, e aí em contrapartida, ainda receber a graça de ser cuidado no Senhor, no coração, né? Para não cair, quem sabe, numa ganância exacerbada, no delírio da riqueza. Nosso Deus é maravilhoso, como Ele é bom. Amados, nós vamos para um momento maravilhoso, aqui dentro dessa liturgia também, onde nós temos a chance de reconhecer que sim, nós precisamos da tutela e da orientação do nosso Deus. Sem Ele nada podemos viver ou fazer de bom. E o texto está em Romanos 3, capítulo 3, a partir do versículo 10. O que diz em Romanos 3, a partir do versículo 10? Vamos lá? Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Até aí, até o versículo 18. Amados, aqui está acontecendo uma citação pelo apóstolo Paulo, na carta em Romanos, descrevendo a situação de todos os homens como pecadores. Essa é a condição do homem. Pastor, estou chocado, estou chocada, inútil. Não há quem busque a Deus, ninguém conseguiria buscar a Deus. Todos se extraviaram, uma só se fizeram inúteis. Se não for a bondade do Senhor, você e eu não estaríamos enxergando a diferença entre certo e errado. Bom e ruim é graça do Senhor. Agora, já pensou, mesmo depois de despertados, perdoados, ainda continuar errando contra o nosso Deus? Ele não merece isso de nós. Então você conta nesse momento com a maravilhosa oportunidade de pedir ao Senhor perdão pelas suas falhas, pelos seus pecados. Nós ganhamos essa oportunidade do Senhor. Vamos fazer isso? Curve a cabeça por alguns instantes e diga: Senhor, se não fosse o Senhor, eu não enxergaria, eu não saberia, e ainda assim continuo falhando. Perdoa as minhas falhas. Fale com Deus. Aproveite, não desperdice tempo aberto pelo Senhor para a ministração do seu espírito. Não desperdice. Amado e santo Deus, nós não te merecemos, Senhor, não te merecíamos quando estávamos, Senhor, mortos nos nossos delitos e pecados, não conseguíamos fazer o bem, não conseguíamos buscar ao Senhor, éramos inúteis, sem o Senhor inúteis,
Mas, Senhor, por Tua graça e misericórdia, o Teu amor nos alcançou, nos fez ver o quanto estávamos errados. Então, impulsionados pelo Teu Espírito, lhe clamamos: perdoa-nos, Pai. E dirigidos por Ele, começamos a desejar o bem. E então, presenteados pelas boas obras do Senhor, começamos a viver o que é bom, aquilo que lhe pertence, Jesus, a Tua vida em nós. Mas, Senhor, infelizmente ainda erramos, falhamos. Senhor, ainda aí que olhamos para dentro de nós e pensamos: meu Deus, como realmente não merecemos. Não merecemos um Deus tão bom, tão maravilhoso quanto Ele é, o único e verdadeiro Deus. Senhor, por isso lhe pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos pecados que nós cometemos contra o Senhor. Perdão, querido Deus. Dirige-nos no Teu amor, renova-nos. E, Senhor, não permita, Senhor, que vivamos, Senhor, como um cão que volta, Senhor, à carniça, ao vômito. Mas, Deus, tem misericórdia, livra-nos, transforma-nos, para que possamos viver em novidade de vida, para a honra e glória exclusiva do Teu santo nome. A Ti pertence toda boa obra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nosso Deus é bom. Ele é digno de louvor, sim ou não? Sim, Ele é digno de louvor. Nós vamos, como os nossos irmãos faziam no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, como orientados por Paulo, acredito que em Colossenses, adorem ao Senhor com cânticos espirituais. Não é o que nós vamos fazer, nós vamos louvar o nome do Senhor, nós vamos adorar. Você, filho e filha de Deus, levante-se, ame ao Senhor com tudo. Se você pode, levante-se, ame ao Senhor com tudo que você é, e adore ao Senhor em espírito e em verdade. Ele é digno, Ele é digno. Em nome de Jesus, adoremos ao Senhor. Aleluia. Nós vamos dizer quão maravilhoso é o nosso Deus, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é santo, Ele é grande, Ele é digno de adoração. E não é porque você está em casa que você não deve adorar. Lembra? Nunca se esqueça, você é igreja, mesmo em casa. Nada mudou, você é igreja aqui no templo, você é igreja aí, e você então vai adorar ao Senhor como igreja, dizer: Jesus, eu quero dar-te glória, quero render-te louvores. Vamos dizer: queremos dar-te glória e louvores, levantamos nossas mãos, exaltamos-te, ó Deus. Queremos dar-te glória e louvores, levantamos nossas mãos, exaltamos e dizemos: grande é o Senhor, grandes teus milagres são, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Grande é o Senhor, grandes teus milagres são, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Grande é o Senhor, grandes teus milagres são, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Grande é o Senhor, grandes teus milagres são, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Você sente esse desejo de querer render glória ao Senhor? Então faça isso nessa canção. Vamos dizer: Senhor, nós queremos te render glória e louvores, o Senhor merece. Queremos dar-te glória e louvores. Filhos e filhas de Deus, cantam. Exaltamos nossas mãos, exaltamos-te, ó Deus. Queremos dar-te glória e louvores, levantamos nossas mãos, exaltamos e dizemos: grande é o Senhor, grandes teus milagres são,
não há outro igual a ti. Não, não há, não há outro igual a ti. Grande é o Senhor, grandes teus milagres são. Não há outro igual a ti. Não, não há, não há outro igual a ti. Não há outro igual a Ele. Aleluia. A graça e a paz, igreja querida do Deus Altíssimo, povo que um dia o Senhor escolheu, separou, é com alegria que nós estamos mais uma vez reunidos com esse propósito de ouvirmos a palavra do Senhor, né? E principalmente este momento, qual a palavra do Senhor vai ser ministrada. A minha oração é que você possa abrir o seu coração, mas abrir um coração cheio de expectativa. Por que eu falo isso? Porque se você não tiver expectativa do que Deus quer falar com você, corre o risco de você terminar este momento e falar: não valeu, não senti nada, Deus não falou comigo. Portanto, enche o seu coração de expectativa e juntos vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos estudar a palavra do nosso Deus. O texto qual nós estaremos lendo, eu gosto muito desse texto. Por quê? Porque todas as vezes que eu leio, que eu medito nesse texto, um texto muito conhecido, Deus tem uma palavra boa. O que é uma palavra boa? Pastor, não é toda palavra que é boa? Não, toda palavra é boa. Mas sabe assim, esse boa assim no sentido de falar pessoalmente com você, aonde você ouve e entende Deus falando. Todas as vezes que eu leio esse texto, queridos irmãos, Deus tem falado comigo. Portanto, abra aí, eu quero compartilhar com vocês Abacuque, capítulo de número 3. Abacuque, capítulo de número 3. É um texto muito conhecido. Se você quiser ficar em pé, reverência à palavra do Senhor, fica à vontade, ou se quiser ficar mesmo assentados aí nesse sofá aconchegante, né? Mas com muita reverência nós vamos fazer a leitura do texto da palavra do Senhor. Ou acesse aí a sua Bíblia, Abacuque, capítulo de número 3, os versos de 1 a 19, diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte de Parã, vem o santo, a sua glória sobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, ali está velado o seu poder, adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha o sacerdote, as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberta o teu barco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra nos rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, e ao resplandecer a luz das tuas flechas sabilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calça aos pés as nações.
Tu sais para o salvamento do seu povo, para salvar o seu ungido, feres o telhado da casa do perverso e descobres de todo o fundamento, trapaças as cabeças dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais com tempestades avançam para destruir, regozija-se como se estivesse para devorar o pobre às ocultas. Marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilam, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá com o povo que acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alteiramente. Que Deus nos abençoe, né? Uma leitura às vezes até um pouco extensa, mas é importante nós lermos o texto para entendermos o que estava acontecendo nesses dias ali do profeta Abacuque. Nós sabemos, queridos irmãos, que Abacuque é do tempo de um rei que se chamava Jeoaquim, tá? E este rei era um rei em Judá, a parte sul de Israel. Que ano mais ou menos, pastor? Ali pelo ano 625 a 605 antes de Cristo, tá? E os dias os quais o povo de Deus está vivendo são dias de grandes opressões. A experiência que o povo de Deus está vivendo são dias de desmando, são dias de muitas violências, tanto em Judá como em Israel. Isso para você entender o contexto, tá? E há uma profecia, há uma palavra do Senhor, aonde o Senhor diz de que a Babilônia vai invadir a Judá e vai destruir toda a Judá. Apesar da violência, apesar da situação difícil que o povo está vivendo, o Senhor diz que Babilônia vai varrer a Judá, vai levar todo o Judá cativo. E o profeta, um homem de Deus, a semelhança minha, você, qual seria o seu posicionamento diante disso? Diante de uma palavra do Senhor como esta? Se você abrir a sua Bíblia, se você quiser acompanhar, lá no capítulo 1, os versículos 1 e 2, nós vamos perceber de que o profeta, Abacuque, ele está assustado. E como não estar assustado diante de uma palavra que o Senhor havia dado, que o Senhor havia proferido sobre a nação? O juízo de Deus vem sobre a nação. E o mais interessante é que a palavra do Senhor vai nos mostrar que o susto, que o sentimento que o profeta está vivendo, em primeiro lugar foi pela palavra do Senhor, mas em segundo lugar, ele está assustado porque ele é consciente da situação espiritual que o povo de Deus estava vivendo. O povo havia virado as costas para o Senhor. No mesmo capítulo 1, versículos 3 e 4, Deus então vai dar uma revelação, uma sentença pesada, que o julgamento de Deus viria sobre a nação. Isto, queridos irmãos, consequência do pecado, consequência do materialismo, consequência da dureza de coração. Deus estava proferindo uma sentença muito dura para esta nação. E nós vamos perceber de que o próprio profeta, a semelhança nossa, Abacuque, com suas limitações, ele
vê que o povo vai passar por um momento, já estava passando por um momento difícil, mas iria enfrentar um momento muito pior. E o que mais nos chama a atenção, o que marca o coração de Abacuque, queridos irmãos, é que Deus vai levantar os seus inimigos. Deus vai levantar um povo incircunciso. Deus vai levantar um povo que não temia ao Senhor, para ser ferramenta, instrumento de Deus, para corrigir o povo de Israel. Ou seja, Deus vai punir Israel com gente pior do que a própria nação de Israel. E o profeta então, ele não consegue entender, o profeta não consegue compreender como Deus vai usar tanta gente ruim, um povo cruel, para disciplinar a sua própria herança. Aí no capítulo 1, versículo 13, se você tiver com sua Bíblia aberta, nós vamos perceber de que Deus aqui, ele é questionado por Abacuque, e o problema do mal, ele não consegue entender, o problema do mal, e ele diz: como podes esse tipo de coisa? Como pode isto acontecer? E Deus então responde ao profeta que ele vai sim usar gente pior, gente incircuncisa para discipliná-los. E diante, queridos irmãos, desta possibilidade de caos, de sofrimento, de destruição iminente, ele faz esta declaração, e é sobre essa declaração que eu quero falar nesta noite. Ele expressa do mais profundo do seu coração a sua fé, os valores que estavam impregnados na sua alma, no seu próprio coração, na sua própria vida. E o mais interessante, que ele, nesse texto, se você prestou atenção, ele está ouvindo aqui, no capítulo 3, ele está ouvindo aqui a resposta de Deus para ele, tá? E essa declaração, queridos irmãos, que contida aqui nesse capítulo 3, ela é extraordinária. Por quê? Porque é uma expressão de fé impactante. E nós, como Igreja Presbiteriana Central de Jataí, nós precisamos ter também esta convicção de quem é Deus. Nos momentos difíceis, nos momentos de tribulações, nos momentos os quais Deus permite as provações, momentos difíceis, situações difíceis, nós precisamos mais do que nunca termos convicção de quem é Deus. E nós podemos perceber de que Abacuque aqui, ele mesmo assustado com o quadro que ele estava vendo, que Deus mostrou para ele, que o seu povo seria devastado, e Deus iria usar os caldeus, a Babilônia, para ser instrumento dele. O profeta, queridos irmãos, ele está assustado porque ele era sabedor de que muitos iriam morrer, a terra seria devastada, Jerusalém seria por toda destruída, o templo seria destruído juntamente com toda a cidade. Imagina como está o coração deste homem. Mas mesmo ele ouvindo aquilo que Deus iria fazer por causa do pecado na vida daquela nação, o profeta Abacuque, ele declara a sua confiança em Deus. Independente do que Deus iria permitir ou fazer, em qualquer circunstância, ele vai e diz e declara: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a oliveira não produza nada, ainda que os campos sequem e não haja produção de cereais, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, arrancadas do aprisco, e nos currais não haja gado, que tudo morra, todavia eu me alegrarei no Senhor,
eu me alegrarei no Senhor. Você entendeu o contexto qual Abacuque está inserido? Todavia eu me alegrarei no Senhor. No decorrer dessa semana, eu estive pensando na seguinte verdade: se nós como igreja não nos policiarmos, nós iremos reclamar, ou viveremos reclamando o dia todo. Já percebeu isso? Como nós temos a tendência de reclamar, de murmurar, né? E reclamamos das autoridades, reclamamos das pessoas, reclamamos. Inclusive na quarta-feira nós estamos fazendo aí um desafio, né? Nós temos um grupo aí de 20 e tantos irmãos, e nós temos um compromisso de não reclamar, de não murmurar, de não falar mal de nenhuma autoridade, de nenhum irmão da igreja. Se você quiser entrar na quarta-feira, você entra na nossa live no estudo bíblico. Mas se nós não nos policiarmos, queridos irmãos, nós vamos perceber de que são muitas as circunstâncias, são muitos os motivos, ao olharmos para o nosso coração, e que nos dará, quem sabe, o direito, humanamente falando, abrindo aspas, de reclamarmos. Se nós olharmos para o nosso coração, queridos irmãos, são muitas as situações que nos levam a sofrer, são muitas as situações e os motivos que nos levam a chorar, são muitas as situações, queridos irmãos, que às vezes temos, abrindo aspas, motivos para murmurar, reclamar e se lamentar. Mas nessa noite, eu quero te desafiar você, independente da situação a qual você está vivendo, ou viverá, eu quero desafiá-lo nesta noite, a gravar essa palavra do Senhor na tua vida, na tua mente. Ainda que a figueira não floresça, nós precisamos entender de que o nosso Deus continuará, independente de qualquer coisa, assentado no seu alto e sublime trono, governando todo o universo. Mesmo quando as coisas parecem que vão de mal a pior, mesmo quando você olha para a experiência vivida, a situação a impressão que temos é que nada vai dar certo, nada está dando certo. Mesmo quando as coisas têm a aparência que tudo está dando errado, Deus continua assentado num alto e sublime trono, e nós somos ovelhas dele, escolhida deles. Você crê assim? Amém? Eu quero então pensar com vocês rapidamente sobre 3 verdades que eu aprendo dentro desse contexto, o qual Abacuque e toda a nação está vivendo. A primeira verdade, no versículo de número 16, nós vamos perceber de que, apesar de toda angústia e tribulação, ele aprendeu a descansar no sentido de esperar. Então vamos lá, o primeiro ponto. O que é que nós aprendemos diante de tudo isso? Abacuque, apesar de toda angústia e tribulação, ele aprendeu a descansar no sentido de esperar. O versículo 16, ele está nos dizendo: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu à sua voz, tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Ou seja, ele ouviu o que ia acontecer, mas ele está dizendo: eu humanamente estou estremecido. A impressão que eu tenho é que a podridão entrou nos meus ossos. Olha aí a linguagem de figura que ele usa, para demonstrar o sofrimento que ele iria viver. Mas ele vai nos dizer o seguinte: mas ainda assim, eu espero em silêncio, eu descanso em Deus, eu espero em silêncio.
E esse esperar em silêncio, queridos irmãos, é a mesma experiência do salmista quando ele vai dizer: esperei confiantemente pelo Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Esse esperar confiantemente, Abacuque está esperando confiadamente, sabedor de que quem está no controle de todas as coisas. Eu sei, amada igreja, que são muitos os desafios que nós temos vivido. Eu sei que são muitos os sentimentos que às vezes machucam o nosso coração. Você concorda comigo? São muitos sentimentos que às vezes a impressão que tem, eles não vão nos ajudar em nada. E esses sentimentos que eu estou falando, pode ser a perda de alguém querido, pode ser um desamparo, pode ser um desemprego. E quem nunca viveu isto? O próprio Senhor Jesus, na sua oração, ele ali, na sua crucificação, o que ele disse? Deus meu, por que me desamparaste? Quem sou eu e quem somos nós para às vezes ou por vezes não termos este sentimento de desamparo, que estamos sozinhos, que não sabemos o que fazer, o que vai acontecer? Nós precisamos entender como igreja que todos nós servos do Senhor, nós pessoas que foram lavadas, remidas pelo sangue do Cordeiro de Deus, nós precisamos entender de que todos nós temos e enfrentamos dias nublados na nossa vida. Nós temos dias cinzentos, dias difíceis na nossa vida. Os profetas no passado viveram isto. O Senhor Jesus passou por tantas situações difíceis. A igreja passa e nós temos passado como igreja. E o mais interessante é que o profeta, ele olha, Abacuque, ele olha para o futuro, ele olha para ele mesmo, ele olha para a circunstância dele em volta. E ele então descreve aqui no versículo 16, qual é a sua postura. Ele tremeu, ele se estremeceu, os seus ossos entraram à podridão. Mas o mais interessante é que ele não olha apenas para as circunstâncias, ele não olha apenas para o que iria acontecer, mas ele olha também para o alto, ele olha também para Deus. E quando ele olha então para Deus, ele tem esse posicionamento: eu vou esperar com paciência, confiadamente. Porque é interessante que aqui ele faz esse paradoxo, né? Aonde ele olha para o futuro, ele olha para a nação, ele vê que a nação ela vai ser punida, ele vê que a semeadura não vai florescer, ele vê a devastação, ele vê o inimigo vindo contra ele. Mas quando ele olha para Deus, ele sabe que ele está no alto e sublime trono, governando todas as coisas, que apesar da punição, que apesar das lutas que o povo iria enfrentar, o Senhor é misericordioso. Eu fico te perguntando, quando você olha para a nação, o que vem no seu coração? Muita esperança? Quando você olha para a nossa classe política, o nosso Congresso, o nosso judiciário, você tem muita esperança? O nosso desafio, aprenda a olhar para o Senhor. E quando olhamos para o Senhor, nós somos sabedores de que Ele está sentado no alto e sublime trono. E o mais interessante é que Abacuque então, ele se anima diante de tudo isso.
Ele se anima diante de tudo isto, porque a resposta dele diante de todo este caos, de tristeza, de dor, de lamento, ele vai dizer: todavia eu tenho onde me apegar, todavia eu tenho uma fonte para viver, todavia eu me alegrarei, não na circunstância, mas eu me alegrarei no Senhor. E nós precisamos entender, quando nós olhamos, os nossos olhos estão fixos em Deus, nós temos razão sim para exultar, para celebrar, para nos alegrar, porque nós sabemos que somos de Deus, e o maligno não tem poder para nos tocar, o maligno não tem poder para nos arrebatar da mão deste que nos escolheu. Nós precisamos entender esta verdade, que se somos do Senhor, o maligno não tem poder sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nada, sabe o que é nada? Paulo vai dizer de que nada, nem a morte, nem o inferno, nem os principados, nada terá o poder de nos separar do amor de Cristo Jesus. E quando eu vejo o profeta diante do caos estabelecido, e ele dizendo: eu espero com paciência, é porque ele tinha convicção de quem é o seu Deus, ainda que a figueira não floresça. Sabemos de que a figueira não florescer, no contexto bíblico, é a figura de prosperidade espiritual, em todos os sentidos na vida de Israel, mas a figueira não vai florescer. Mas ele está dizendo: ainda que ela não floresça, eu vou esperar, eu vou esperar. Ainda que falte mantimento, eu me alegro, eu me alegro. Ainda que eu estou tremendo diante de tantas situações difíceis, eu me alegro. Irmãos, você crê, você tem esta convicção de quem é seu Deus? Esse é o desafio nesse primeiro ponto. Se você tem convicção de quem é o seu Deus, que Ele está sentado no alto e sublime trono, aprenda a esperar com confiança. Amém? Pastor, mas o meu filho não se converte. Pastor, a minha esposa não se converte. Meu marido não se converte. Pastor, meus filhos estão desviados. Espera confiadamente no Senhor. Ele rege, Ele está sentado no alto e sublime trono. Esse é o nosso Deus. A segunda verdade que nós aprendemos aqui com Abacuque, além dele esperar, a Bíblia diz de que ele vai se alegrar. E isso aqui me levou a pensar por um bom momento. Além de esperar com confiança, ele vai dizer: eu vou me alegrar, eu vou me alegrar. Isso é fácil? Nós sabemos que não é fácil. Esperar, nós temos a dificuldade de aprender a esperar, que é o primeiro ponto, não é? Porque nós queremos tudo para ontem, não é assim? Você vai orar: Senhor, mas é para ontem, eu não posso esperar tanto não, nós não temos essa tendência, assim nós somos, assim somos, né? Agora, segundo lugar, a palavra de Deus nos diz de que além dele esperar, ele vai se alegrar no Senhor. É outro desafio grande que nós temos como igreja. Por que eu falo isso? Quando nós nos alegramos, em regra quase geral, pensa aí, olha para sua esposa, ou olha para os seus filhos, para a sua casa. Quando nós nos alegramos, em regra quase geral, quando a conta bancária está bem, não é assim? Quando você está empregado, você tem a sua estabilidade, os filhos estão na bênção, né? Todo mundo na igreja, servindo ao Senhor. Quando tudo está acontecendo do nosso jeito, no nosso jeito como? Segundo a prosperidade que nós temos na mente, que prosperidade tem a ver com o nosso bem-estar diário, que prosperidade tem a ver com a aquisição de bens,
né, com as circunstâncias boas que vivemos, que a alegria, ela está condicionada a isso. Nós vamos perceber de que Abacuque nos ensina algo tremendo. A atitude de se alegrar quando tudo vai mal. E eu então estava pensando nessa seguinte verdade: nós, em regra quase geral, nos alegramos quando tudo vai bem, não é assim? Assim é comigo também, eu sou tentado a viver assim. Mas e quando tudo vai mal? Parece que os meninos andam cada dia mais rebelde, a empresa não vai bem, a impressão que tem é que você vai ser mandado embora do seu emprego, o casamento não está legal. Quando tudo vai mal, qual é o sentimento que vem no seu coração? O mais interessante aqui, Abacuque, ele sabia que a economia iria se desintegrar. É isso que o texto nos mostra. A economia ia se desintegrar. Quando nós olhamos aqui, a nação vai passar por um vale, um momento muito difícil de escassez, um momento de muita aridez. E Abacuque, ele diz: todavia eu me alegro, todavia eu tenho motivo para me alegrar, porque a minha alegria, a fonte da minha alegria, ela não são as coisas que Deus confia nas minhas mãos, mas a fonte da minha alegria é o próprio Deus habitando no meu coração. Você consegue perceber que há uma diferença muito grande? Quando a fonte da minha alegria está nas coisas, no que eu tenho, no que eu possuo, eu corro o risco de ser a pessoa mais infeliz da face da terra. Mas quando a minha alegria, ela está baseada no Senhor, pode ter certeza que essa alegria vai ser eterna. Paulo, ele escrevendo, ele diz: tem uma coisa que eu às vezes não entendo, mas no versículo abaixo ele vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes, querida igreja, querido irmão, querida irmã, homem de Deus, mulher de Deus, às vezes nós temos dificuldade de entendermos o processo de Deus, a forma como Deus faz todas as coisas. Mas nesta noite, lembre-se disso, Ele sabe o que está fazendo. Amém? Ele sabe o que está fazendo. Ainda que você está caminhando, chorando, mas Ele é a fonte da nossa alegria. Aprenda a esperar com paciência. Eu sei que Abacuque, eu não estou falando aqui que Abacuque iria se alegrar com o que ia acontecer, não é isso que estamos falando. Ele não ia bater palma ao ver os caldeus invadindo Jerusalém, não é isso que nós estamos falando. Mas Abacuque é que revela a sua convicção que ele tinha da pessoa de Deus. Por isso ele esperava com paciência. Em segundo lugar, além de esperar com paciência, ele se alegrava, porque a alegria do coração de Abacuque não estava nas coisas, não estava na economia, mas na pessoa deste Deus que pode todas as coisas. Em terceiro e último lugar, encerrando, Abacuque era sabedor que Deus era a sua força. E isso aqui faz toda a diferença. Abacuque era sabedor de que Deus era a sua força, conforme o versículo 19, se você quiser acompanhar. E eu quero te perguntar nesse terceiro e último ponto: quem é a sua força? Já parou para pensar nisso? Ah, pastor, a minha força é a minha esposa. Não, eu sei que as esposonas, né? Às vezes o maridão
é uma força que Deus usa. Ah, não, a minha força é os meus filhos. Não, a minha força é minha empresa. Não, é o meu diploma. Abacuque era sabedor de que Deus era a sua força. O versículo 19 aí do capítulo 3, ele está dizendo: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ou seja, o que Abacuque está dizendo com isso? Quando ele diz que o Senhor é a minha fortaleza, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, ninguém vai poder tocar na minha vida. Quando ele está dizendo o Senhor é a minha fortaleza, sabe o que ele está dizendo? Eu sei que o inimigo não vai poder prevalecer, porque eu habito no esconderijo do Deus Altíssimo, que pode todas as coisas. Eu estou envolto pelas muralhas de Deus, eu estou envolto pela potente mão de Deus sobre a minha vida. Lá fora está se desintegrando, lá fora todo o sistema está caído, mas eu sei que eu sou mais do que vencedor, porque eu sei em quem tenho crido e que Ele é poderoso. Ele é poderoso para guardá-lo até o dia final. Por isso que ele está dizendo: Deus é a minha força. E quando nós esperamos com confiança no Senhor, quando nós nos alegramos no Senhor, a nossa alegria está no Senhor, não na esposa, no esposo, nos filhos. Não estou dizendo com isso que eu não posso ter alegria com gente amada, com gente querida que Deus coloca do nosso lado, mas eles não podem ser a fonte da nossa alegria. E quando então, queridos irmãos, nós esperamos e somos alegres, nós temos esta convicção de que o Senhor é a nossa fortaleza. E quando temos convicção que o Senhor é a nossa fortaleza, sabe o que vai brotar no nosso interior? Cântico, louvor, adoração. É o que está nos dizendo aí os versículos seguintes: eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. É aquela experiência que viveu Paulo e Silas lá no livro de Atos. À meia-noite eles estavam mesmo presos, cantando, louvando e adorando ao Senhor, porque eles tinham convicção de quem é Deus. Eles estavam também ali esperando com paciência, confiadamente. O coração deles estavam alegres, porque eles sabiam que Deus era a sua fortaleza e é a nossa fortaleza. Quando nós vivemos isto, você vai perceber que mesmo diante das dificuldades difíceis, nós teremos razões para celebrar e adorarmos ao Senhor. Mesmo nos momentos de crise e de escassez, quando nós vivemos desta forma, estamos na fortaleza do Senhor, nos alegrando nele e esperando com paciência, confiadamente, pode ter certeza que sempre teremos razões para louvá-lo e exaltá-lo, porque a palavra de Deus nos mostra que assim acontece na vida daqueles que amam e que servem ao Senhor. Queridos irmãos, nós precisamos aprender isto, mais do que nunca, precisamos ter esta convicção de quem Deus é. E a minha oração nesta noite é que você aprenda a esperar no Senhor. Mas está tão difícil, pastor, são tantos os motivos para eu reclamar. Espera confiadamente no Senhor. Segundo lugar, alegra o teu coração. Pastor, como eu vou me alegrar com tantas coisas ruins que está acontecendo? Eu sei que não estou te convidando para você se alegrar com as coisas ruins, mas eu estou te falando, te convidando. Alegra o teu coração, porque você pertence ao Senhor.
A tua alegria, ela não vem de coisas, ela vem do Senhor. Alegra o teu coração e continue fazendo o Senhor, do Senhor nosso Deus, a tua fortaleza. Continue fazendo do Senhor a tua fortaleza e tenha esta convicção, ainda que tudo esteja se desintegrando, nem a morte, nem a vida, nem o inferno, nem os principados, nada vai poder te arrebatar, porque você pertence ao Senhor. Que Deus te abençoe e que Deus fortaleça grandemente o teu coração, em nome de Jesus, amém? Nós vamos orar, depois nós vamos impetrar a bênção e vamos dar alguns avisos, então vamos falar com o Senhor. Fecha os teus olhos e nós vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, por esse exemplo de vida tão lindo, capítulo 3 de Abacuque. Ó Deus, que o Senhor me ajude-nos como igreja, ajude os meus irmãos queridos, ó Deus, que têm passado por momentos difíceis. Ó meu Deus, ensina-nos, ó Pai, em nome de Jesus, a esperar confiadamente. Ensina-nos a nos alegrar, Senhor, no Senhor. Ensina-nos a estarmos sempre nesta fortaleza que é o Senhor. Queremos estar em Ti, ó Deus. Ó Deus, e que o Senhor continue nos guardando, nos fortalecendo, e que esta palavra venha para curar os nossos corações, as nossas feridas, e que esta palavra frutifique, Senhor, em cada lar aqui representado. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém, amém. E agora, povo amado e povo escolhido do Deus Altíssimo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, que esteja e repouse sobre a tua vida, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor, amém, amém. Que Deus te abençoe. Nós vamos agora para alguns avisos. Queremos lembrar os irmãos que no dia 31 de outubro, nós teremos a assembleia aberta na nossa igreja. Então nós vamos ter 5 vagas para a junta diaconal, são diáconos que estão vencendo o seu mandato, e 2 vagas para o presbiterato da igreja, são 2 presbíteros vencendo. Então a secretaria da igreja, nós confeccionamos uma caixinha, tipo uma urninha, e queremos, durante o mês de setembro, dê uma passadinha, a secretaria está aberta das 13h30 até as 17h30, às vezes se não tiver aberto é porque deram uma saidinha para ir em banco, mas geralmente está aberto. Vem, anota ali, olha, eu quero indicar para presbítero, tal e tal pessoa, eu quero indicar para diácono, você pode indicar 2 para presbíteros e 5 para diáconos, são 5 vagas. E aí no dia 31 nós vamos fazer a assembleia aberta, onde estaremos desde as 9 da manhã até as 20 horas, a igreja aberta. Você vem, assina o livro da chamada e vota, vai pegar uma cédula e vai votar para 2 presbíteros e 5 diáconos. O conselho vai apresentar esses nomes, porque isso é função do conselho, apresentar os nomes à igreja, e vocês estarão concordando ou não concordando, tá joia? E se, pastor, mas e se nós não concordarmos? O conselho vai indicar outros nomes para a igreja, tá joia? Então, ore por esse momento, por essa assembleia, mês de setembro, faça as indicações, dia 31, domingo, então a nossa eleição aberta das 9 às 20 horas, tá? Queremos lembrar a igreja que nós temos, toda segunda-feira as nossas lives, reunião de oração, tem sido uma bênção. Divulgue, queridos irmãos, vamos orar. Na quarta-feira nós temos o estudo bíblico, fizemos aí um desafio de 30 dias, sem falar mal de ninguém, porque isso não é cultura da igreja, né? Aprendemos isso em Tito capítulo 3, versículo 2, fizemos aí um propósito, um grupão de irmãos falou, pastor, estou dentro nessa missão, então nós estamos juntos aí, então participe toda quarta-feira. No sábado nós temos a live da juventude, e eu quero chamar a sua atenção, você papai, ensine o seu filho a cultuar o Senhor,
né? Nos nossos cultos no domingo à noite, acontece simultaneamente o culto das crianças. Ensine os seus filhos a prestarem culto a Deus. No sábado, chame os seus filhos, fala: filhão, vamos junto, eu quero assistir com vocês essa live aí. Crie esse ambiente de culto. Quando ele ficar mais velho, ele não vai se desviar dele não, tá joia? Então são estes os nossos avisos. Que Deus te abençoe. Até segunda-feira na nossa reunião de oração. Só um minutinho. Sem ser esse domingo agora, o próximo domingo, nós vamos já ter a live da escola dominical. Por que que demorou um pouquinho? Nós estávamos preparando um material no PowerPoint, uma coisa bem assim, bem joia mesmo, para estudarmos juntos. É uma série de estudos. Então, sem ser esse domingo agora, o próximo, vamos ter live da nossa escola dominical, 9 horas da manhã. Que Deus te abençoe grandemente, uma semana de bênção em nome de Jesus.